E aí, pessoal, ansiosos para o retorno? Então, a gente ainda continua num período de pandemia, né? Mas pensando aí na necessidade de cada um de vocês de eventualmente vir até os nossos escritórios para desenvolver algum tipo de trabalho que exija que vocês estejam aqui presencialmente, até pensando também na saúde mental de vocês. Às vezes a gente tem essa necessidade de oxigenar um pouco. A gente criou todo um plano de um processo parcial de retorno aqui para os ambientes administrativos da Ecogen Brasil, tanto em São Paulo quanto no Rio e no CD de Osasco. O que a gente fez? A gente estruturou todos os ambientes de forma a mitigar maximamente os riscos de contaminação frente a esse cenário que a gente está enfrentando, tá? Criamos também um regulamento que a gente conta com a colaboração de cada um de vocês para cumprir cada uma das premissas que a gente desenhou justamente pensando na preservação da sua saúde. Todo o escritório aqui de São Paulo, no Rocha Verá, ele foi estruturado de forma que a gente respeite as regras de distanciamento dentro das salas de reunião, falando também dos refeitórios, né? A gente vai respeitar todas essas regras de distanciamento ao longo de todo o escritório, de todo o nosso ambiente administrativo, tanto aqui no Rocha Verá, que é onde eu estou gravando esse vídeo para vocês, quanto lá no CD de Osasco, no escritório do Rio. Esses ambientes estão munidos de álcool em gel por toda a estrutura do ambiente, tá? As mesas das salas de reunião, assim como as estações de trabalho, elas estão devidamente sinalizadas de forma que você entenda em qual posição você deve se acomodar diante desse processo de retorno, para que a gente evite ao máximo aglomerações. Um ponto importante que vale a pena ressaltar, gente, é que todos os ambientes administrativos, eles foram devidamente sanitizados. O que isso significa? Foram vários processos de esterilização desses ambientes e são processos contínuos, tá? Mesmo depois desse momento de retomada parcial, a gente vai continuar com esses processos de esterilização do ambiente, tanto a área interna desses escritórios, né, do próprio CD, quanto dutos de ar-condicionado, renovação de ar, a fim de justamente garantir que esse ambiente esteja maximamente esterilizado, né, e disponível a recebê-los da melhor forma, de forma segura. Bom, agora eu vou falar para vocês de alguns pontos específicos que a gente vai tratar nesse novo regulamento, tá bom? Como é que a gente vai gerenciar esse processo de retomada? Uma das primeiras regras que a gente colocou é que voltarão somente 30% dos times, né, de cada uma das equipes. Então a gente já fez uma reunião com todos os gerentes, de forma que eles disseminem aí junto de vocês, né, alinhem com vocês como é que vai ser esse processo de retorno. E aí um ponto importante, o retorno ele é 100% facultativo. A Ecogen, ela só está colocando essa liberalidade pensando na sua necessidade, tá bom? Então, em momento algum, a gente quer que esse retorno seja algo mandatório, muito pelo contrário. Se você não tem a necessidade de vir para os nossos ambientes administrativos, não venha. Se o home office está funcionando para você, se você está conseguindo desempenhar tranquilamente as suas atividades aí da sua casa, permaneça aí e valorize a sua segurança, a sua saúde nesse momento em que a gente está enfrentando, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, somente 30% das equipes é que poderão retornar, 30% por dia. Ou seja, todos os líderes, com certeza vocês estão vendo esse vídeo, vão estar recebendo aí o contato dos seus gerentes para criarem uma escala, caso de novo vocês manifestem a intenção de virem ao escritório eventualmente. Tá? Então esse é o limite máximo por equipe para que esteja retornando nesse momento. Em que data vai iniciar esse processo? A partir de 3 de agosto, tá bom? Então a partir dessa data você vai ter a opção de eventualmente trabalhar aqui do escritório. Quais foram as outras premissas que a gente desenhou para esse retorno? Se você utiliza transporte público, a gente recomenda fortemente que você permaneça na sua casa.
Afinal, é sabido por todos, né, que o seu processo de deslocamento, a aglomeração nos transportes públicos é um grande propagador do vírus. Então, se você utiliza transporte público e não consegue vir até o escritório utilizando de outro meio de deslocamento, fique em casa, que isso vale para a sua segurança e para a segurança dos seus colegas também, tá? Você vai receber também um guia completo de boas práticas. O que tem nesse guia, tá bom? São informações de condutas de forma que você preserve cada vez mais a sua saúde nesse momento de pandemia. Então, a gente vai falar nesse guia sobre recebimento das suas compras de supermercado via delivery, como você manuseia, como você manipula a sua máscara, como é que você higieniza a sua máscara e muito mais, tá? Vamos falar sobre distanciamento, utilização do transporte público. Utilize esse guia sempre que você tiver alguma dúvida de como agir, tá? A respeito de condutas protetivas para que realmente você se proteja cada vez mais do vírus nesse momento em que a gente está enfrentando. Um outro ponto, vamos falar da utilização do refeitório. Como é que vai acontecer esse processo? Falando aqui especificamente do nosso escritório de São Paulo, aqui no Rocha Verá. Você vai observar que todo o nosso refeitório ele está devidamente sinalizado com mobiliário muito reduzido, a fim de que a gente tenha dentro desse ambiente o mínimo de pessoas possível e dentro do menor espaço de tempo, tá? Justamente, de novo, para preservar a sua saúde, evitar aglomerações e propagação do vírus. O agendamento desse horário, né? Como a gente vai trabalhar com horário reduzido de utilização desse refeitório, a gente vai pedir para que você agende o seu horário de alimentação junto à recepção. Igual a gente faz nas nossas salas de reunião, né? Você tem que fazer esse agendamento junto às recepcionistas, agora você vai agendar o seu horário de alimentação lá no refeitório. E aí, justamente, para que você não permaneça muito nesse ambiente, já que ele tem uma metragem quadrada mais reduzida se comparado ao restante do escritório, a gente estipulou, né, a permanência máxima de 30 minutos. Que é o tempo de você se alimentar ou tomar o seu café, enfim, e depois você sai desse ambiente, tá bom? Nesse momento de retomada, a gente também, por liberalidade da Ecogen, a gente vai estar liberando que você se alimente, faça suas refeições, se você quiser, na sua estação de trabalho, tá bom? Você vai estar recebendo, inclusive, um joguinho americano com algumas regrinhas ali, algumas boas práticas, né, para você ficar atento durante o seu processo de alimentação, para que você possa se alimentar na sua estação de trabalho, se assim você quiser. Só um ponto importante, que quando a gente fala de alimentação na estação de trabalho, usem o bom senso, tá, gente? A estação de trabalho, ela é para você executar suas atividades, por vezes você tem algum tipo de documentação importante ali em cima da sua mesa de trabalho, então toma cuidado, tá? Isso está sendo liberado pela empresa, mas a gente conta com o bom senso de cada um de vocês, ok? Falando da utilização do refeitório lá no CD de Osasco, a gente vai estar limitando o número de pessoas para 3 usuários por horário. Não vai ser necessário o agendamento, porque a gente tem um público mais reduzido lá no CD. Então, os próprios usuários vão poder se organizar, né, entre si e aí definirem os seus horários de alimentação. Todas as mesas de alimentação, tanto do refeitório aqui de São Paulo quanto do CD de Osasco, elas estão marcadas. Os assentos que estão marcados, né, as posições que estão marcadas com uma fita amarela, são os assentos que estão bloqueados. Ou seja, você vai sentar nos espaços que não tem nenhum tipo de marcação. Por quê? Porque ali a gente já fez toda a medição, todo o estudo do espaço, a fim de garantir que, se todos os usuários ocuparem as estações que estão livres, eles manterão entre si esse distanciamento estipulado aí pelos órgãos de saúde. Ok? Bem, vamos falar um pouquinho do tempo de permanência dentro dos escritórios como um todo. De novo, gente, não esqueçam que, embora a gente esteja liberando, né, de forma facultativa a sua vinda para o escritório, quando houver de fato necessidade, a gente recomenda que você não passe muito tempo dentro desse ambiente.
Ainda assim, né, por mais que a gente tenha escritórios amplos, a gente tomou todo um cuidado para que essa estrutura esteja respeitando e preservando cada vez mais a saúde de vocês, ainda assim, um ambiente fechado, a gente não recomenda aglomeração de pessoas e a gente recomenda que você fique o mínimo tempo possível. Bom? Então, a ideia é que assim, preciso desenvolver alguma coisa dentro do escritório. Vá no período da manhã, por exemplo, e volte para sua residência para realizar as suas refeições na sua casa. Ou então, venha no período da tarde, depois que você já tiver almoçado, porque isso também vai minimizando os fatores que agravam a possibilidade de você ser contaminado, tá certo? Bem, falando um pouquinho das salas de reunião, né? Como eu já comentei, a gente já fez toda a marcação das salas. Novamente, os assentos aonde tem sinalização são os assentos que estão bloqueados. Aqueles que estão sem sinalização é onde você pode se acomodar. Só que, de novo, gente, a gente está no período de pandemia, a nossa ideia é preservar cada vez mais a saúde de vocês. Precisa fazer uma reunião? Faça da sua estação de trabalho. Hoje a gente conta com toda uma tecnologia, né, para fazer eventos, treinamentos, encontros, reuniões por via remoto. Então evite ao máximo ter que se aglomerar dentro das salas de reunião, tá bom? Utilizem essas salas somente se não tiver alguma outra alternativa. Mas a nossa recomendação é que mesmo que você esteja no ambiente de escritório, você precise fazer uma reunião com seus colegas ou com alguém de fora, utilize as ferramentas que hoje a Ecogen tem para promover esses encontros de forma remota, ok? Falando um pouquinho dos elevadores, tá? Aqui no hall, né, do nosso andar, a gente já fez toda uma demarcação de piso, dos pisos dos elevadores também. A gente vai contar com 4 usuários por elevador. E essa quantidade, pessoal, é inegociável. Essa quantidade, ela foi estudada para que seja mantida a distância entre as pessoas, de novo, evitando ao máximo a propagação do vírus. Então, respeitem essas regras. Tudo isso foi pensado, foi trabalhado justamente para preservar a sua saúde. Valorização da vida é um princípio na nossa empresa, né? E de fato, a gente reforça isso cada vez mais. A sua saúde é muito importante aqui para a Ecogen, tá bom? E aí um ponto, né, que eu tô citando aqui por último e que é realmente talvez o mais importante de todo esse processo de retomada, é o uso da máscara, tá bom? É inegociável a condição de se usar máscara aqui dentro dos ambientes da Ecogen, quer seja no Rocha Beirá, no CD de Osasco, lá no RB12, nosso escritório no Rio, dentro dos nossos ambientes operacionais, inclusive. O uso da máscara é o tempo todo, tá? É totalmente vetado a permanência dentro dos nossos ambientes sem a utilização da máscara. Eu, por exemplo, tô gravando esse vídeo aqui para vocês sem máscara, eu estou num ambiente isolada, somente eu e a câmera, ok? Mas todo momento em que eu estive aqui dentro, eu estive usando a máscara, tá bom? Eu só estou sem ela para que realmente eu consiga me comunicar de uma forma assertiva e objetiva com vocês e que realmente seja dado o recado e que vocês entendam que todo um trabalho foi desenvolvido para recebê-los caso vocês sintam essa necessidade da melhor forma possível e valorizando a vida. Sejam bem-vindos aqueles que realmente optam por já retomar parcialmente as suas atividades aqui nos ambientes Ecogen. Contem sempre com o time de RH para qualquer coisa que vocês precisem nesse sentido, qualquer necessidade, qualquer insegurança. Vai ser um prazer revê-los eventualmente. Saúde para todos, um abraço e até mais!